Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta-feira Negra aqui no canal. Hoje trago-vos um caso solucionado, já temos 2 casos de crime aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Hoje, como vocês esperam ver pelo título, trago-vos o caso da criança assassina, a Mary Bell. A Mary Bell nasceu em 1957 e ela vivia com a sua mãe Betty McCricket. Isto dito assim é tão estranho. É um nome muito estranho, malta, eu não vou voltar a repetir, passem para trás se quiserem rir-se outra vez. Ela vivia também com o seu pai, Billy Bell, só que não há certezas que ele era o pai biológico dela. A mãe dela teve vários parceiros durante a sua vida, portanto não há certezas que o pai dela era o Bill. De qualquer das formas, ela na altura que nasceu vivia com eles os dois em Newcastle, portanto no norte de Inglaterra. E desde o momento em que a Mary nasceu, ela começou logo a ser rejeitada pela mãe. Quando a enfermeira levou a Mary pela primeira vez ao colo da mãe dela, portanto à Betty, o que ela disse foi: tirem-me essa coisa daqui. Portanto, ela começou logo a rejeitar a filha. A Betty, ela era prostituta e o Bill fazia basicamente assaltos e coisas desse género. Ele inclusive foi uma vez preso por ser apanhado a roubar, a fazer um assalto. De toda a família da Mary, a única pessoa com quem ela realmente tinha uma boa relação era com o Bill, portanto o suposto pai dela. Só que desde muito nova ela nunca teve bases, sabem, normais. Ela nunca percebeu o que era certo, o que era errado. Portanto, ela cresceu num ambiente muito mau, via a mãe com homens, portanto a trazer homens para casa, para ter relações sexuais com eles. Inclusive a mãe dela, a Beth, chegou mesmo a prostituir a filha, e isto ela tinha tipo 3, 4, 5 anos, portanto ela era muito pequena. Muitos anos depois deste caso acontecer, a Mary, juntamente com uma escritora chamada Gita Sereny, eu não sei se é Gita, se é Gita, eu acho que é Gita, não sei dizer o nome desta gente, mas pronto, elas as duas escreveram um livro. Portanto a Mary decidiu pela primeira vez falar sobre isto publicamente. E portanto, segundo a Mary, ela não se lembra de muitas coisas que aconteceram naquela altura, não é? Porque ela era muito pequenina. Lembra-se só de alguns episódios dela a ser abusada sexualmente pelos clientes da mãe, e portanto não se lembra-se de muitas coisas. E o que ela diz é que ela, em primeiro lugar, ela não sabia o que era a morte, ela não tinha noção do que era a morte, portanto ela realmente matou crianças, e já vamos passar, portanto, a essa parte, mas ela não tinha noção do que era a morte. Ela tinha um cão, um pastor alemão, e ele morreu, e na altura o que o pai disse foi que ele tinha sido atropelado lá fora e que morreu, só que no dia a seguir o pai dela trouxe um pastor alemão exatamente igual àquele, realmente muito parecido e com o mesmo nome. Portanto, ela achou que morte era uma coisa assim, tipo, que durava uns dias, sabem? Para ela era dormir durante mais tempo, era a definição que ela dava a morte, portanto ela não sabia que era uma coisa permanente. E portanto, nos crimes que ela cometeu, e vamos falar disso mais à frente, vocês vão perceber que realmente ela não achava que eles estavam mortos, que tinha matado aquelas crianças, ela só achava que eles estavam a dormir durante mais tempo. Como vocês podem ver, ela nasceu assim num meio, assim, num lar assim um bocado estranho. A mãe dela inclusive tentou várias vezes livrar-se dela. Por exemplo, iam a passar pessoas na rua e ela simplesmente levava a Mary ao colo e dizia: por favor, fiquem com ela, querem isto, tipo, eu não quero isto. Também tentou uma vez dar a filha a um casal amigo de uma das irmãs dela, e realmente eles aceitaram, eles não conseguiam ter filhos, portanto aceitaram a criança. E quando a irmã dela soube, foi à família e retirou a Mary e devolveu a criança à mãe. E uma vez também a Betty tentou levar a filha a uma instituição e deixá-la lá, e realmente deixou. Só que quando a irmã dela descobriu, porque uma das irmãs dela seguiu até lá e percebeu o que ela tinha feito, foi buscar a Mary e levou à casa dela outra vez, à casa da mãe. E numa outra altura também, a mãe da Mary foi até a casa da sua mãe e passou lá uns dias, e um dos irmãos viu-a a atirar a Mary pela janela e conseguiu ir a tempo de a apanhar, senão a menina ia cair ao chão. Para além disto, uma das irmãs da Betty encontrou anfetaminas misturadas com os doces que a Mary comia, portanto a mãe dela queria à força toda livrar-se da Mary.
Em 1967, uma menina chamada Norma Bell, não tinha qualquer tipo de grau de parentesco com a Mary Bell, mudou-se para a casa ao lado da Mary e desde logo elas criaram uma ligação muito forte, uma amizade muito forte. Elas tinham várias coisas em comum, ambas se sentiam tristes e um bocado à parte da família. A mãe da Mary não gostava dela. A Norma tinha mais 10 irmãos, portanto era uma família muito extensa, e os pais também não davam a devida atenção e elas muitas vezes criaram planos para fugirem de casa e conseguiram várias vezes fugir de casa, portanto tudo também para chamar um pouco a atenção dos pais. A 11 de maio de 1968 foi quando basicamente tudo começou. A Mary e a Norma apareceram com um primo de 10 anos da Mary. Ele vinha a chorar e estava a dizer que tinha sido empurrado por elas e estava magoado na cabeça, mas o que a Mary e a Norma disseram foi que já o tinham encontrado magoado e no dia seguinte, na escola onde a Mary estudava, ela atacou 3 meninas agarrando-as pelo pescoço. Portanto, nessa altura ela já estava a dar sinais de violência, portanto que alguma coisa não estava bem com ela. No dia 25 de maio de 1968, um menino chamado Martin Brown, de 4 anos, saiu de casa e, portanto, ele também vivia naquela zona de Newcastle, portanto, a zona da Mary, e como é uma zona assim muito calma, sabem, as crianças brincam lá fora durante muitas horas, as mães realmente não têm medo de nada, porque nunca nada acontece e quando aparece alguém estranho, toda a gente daquela zona fica a saber. Portanto, como é uma zona sem perigo, as crianças brincam lá fora e tudo, e portanto ele saiu, foi dar uma volta a pé, e o que é estranho, não é mesmo assim, eu acho, mas pronto. Ele foi dar uma volta e ficou durante muitas horas a ver uns trabalhadores, acho que era de uma empresa de eletricidade, a trabalhar, e depois foi a uma loja ali perto comprar um chupa-chupa. E depois disso foi encontrado por 3 crianças que estavam à procura de lenha num edifício abandonado. Ele não tinha ferimentos externos, portanto parecia que estava tudo normal. Ele só tinha umas marcas de dedos no pescoço, mas eram quase invisíveis, sabem? Portanto a polícia não pensou que alguém o tivesse matado, pensaram que ele se tivesse suicidado sem querer, sabem? Porque ele tinha caixas de remédios vazias à volta dele, portanto a polícia pensou que sem querer ele tivesse tomado aquilo a pensar que era outra coisa qualquer e portanto dessa forma tivesse morrido, e portanto não deram grande importância às leves marcas de dedos, sabem, no pescoço, e mais tarde depois eles vieram então a descobrir que tinha sido a Mary e a Norma que o tinham levado para aquele sítio e a Mary, portanto, estrangulou, segundo ela, como os clientes também faziam com ela, portanto agarravam-a pelo pescoço no ato sexual. No mesmo dia, a Mary e a Norma invadiram uma enfermaria de uma escola e deixaram um bilhete a dizer que tinham sido elas as responsáveis e basicamente a polícia não deu grande importância àquilo, achou que aquilo era uma brincadeira, portanto não quiseram saber basicamente. Como eu disse anteriormente, a Mary não tinha a noção de que a morte era permanente, portanto ela achava que morte era uma coisa que era como dormir durante mais algum tempo. Ela foi várias vezes à casa do Martin perguntar aos pais dele se ele estava lá, e a mãe disse que não, que ela sabia perfeitamente que ele estava morto e portanto ela ficou sem entender o que era aquilo, e então foi-se embora e depois voltava outra vez e perguntava se eles tinham saudades dele, se choravam a morte dele e tudo assim um bocado estranho. A 29 de julho de 1968 encontraram mais um corpo de uma criança pertencente a um menino chamado Brian e basicamente este já estava completamente diferente do primeiro. Ele tinha uma marca de um N, sabem, parecia que tinha sido feito com algo pontiagudo e no N, no fim, tinha assim uma leve perninha como se fosse a fazer um M, sabem, mas uma coisa quase invisível na parte da barriga dele. E também tinha marcas de dedos no pescoço, também como o primeiro assim bem claro, sabem, quase que não se notava. Para além disso, a polícia reparou também que faltava uma parte do cabelo dele, portanto alguém tinha cortado um bocadinho do cabelo dele com uma tesoura e para além disso a Mary e a Norma voltaram várias vezes ao sítio onde o tinham matado, para verem o sítio, inclusive também ajudaram várias vezes a irmã do Brian a procurá-lo
e elas sabiam perfeitamente, não é, que tinham matado. Foi a partir do momento em que os pais do Martin contactaram a polícia a dizer que a Mary tinha aparecido lá em casa várias vezes a perguntar se ele estava realmente morto, se eles estavam com saudades dele, se choravam a morte dele. Portanto, eles disseram isso à polícia. Foi então a partir desse momento que a polícia decidiu interrogar tanto a Mary como a Norma, e na altura elas mudaram o depoimento das coisas várias vezes, culpavam-se uma à outra, portanto estava um bocado óbvio que tinham sido elas, só que estavam a tentar arranjar desculpas. A polícia também começou a ligar os pontos, portanto os meninos eram todos daquela zona e as marcas de mãos no pescoço, realmente por serem tão invisíveis, sabem, por quase não se notarem, fazia sentido que tivesse sido uma criança, porque não tem tanta força. Portanto, a polícia realmente começou a juntar os pontos. Para além disso, a marca do N e depois aquela perninha a fazer o M coincidia, portanto, com a inicial do nome da Norma e da Mary. Entretanto, a Mary foi também vista por um polícia que estava a tratar do caso à porta da casa do Brian, a rir-se enquanto levavam o caixão dele para o cemitério. Portanto, foi a partir daí que realmente a polícia começou a ter razões para pensarem que tinham sido elas. E entretanto, o julgamento começou. Durante o julgamento, a Mary manteve-se sempre bastante séria, sem reação, ela não chorava, enquanto que a Norma muitas vezes chorava. Ambas tinham os seus pais atrás delas e os pais da Norma estavam constantemente a chorar e a tentar agarrar a filha, mas não podiam, enquanto que a mãe da Mary estava ali e às vezes fazia escândalos, sabem, começava aos gritos no meio das audiências e era sempre expulsa, isso do sabe e tudo, portanto ela estava constantemente a ser expulsa do tribunal. E para além disso, os polícias foram visitar ambas as casas para tentar perceber quais eram as condições das crianças, como é que era o ambiente familiar em que elas viviam, e eles acharam que mesmo a família da Norma estar a passar por uma altura assim um bocado má em questões de dinheiro, tentavam educar a filha da melhor forma e portanto achavam que era um ambiente bom, que os pais nunca educaram para ela fazer certos tipos de coisas como matar crianças e coisas desse género. Portanto acharam mesmo que ela teve a influência da Mary, portanto a culpa tinha sido só da Mary e não da Norma, porque depois quando foram visitar a família da Mary, portanto quando foram lá à casa, perceberam que a mãe dela era prostituta, que tratava mal a filha, o pai dela também tinha sido preso por assalto, portanto não era propriamente um bom ambiente. A Mary disse várias vezes à polícia que não queria voltar para casa, para a beira da mãe, que queria que a levassem para outro sítio qualquer. Ela chegou até a questionar um polícia se eles tivessem filhos e fizessem xixi na cama, o que é que eles fariam com o filho, e eles disseram que limpavam, mudavam a roupa da cama normalmente. E perguntaram-lhe porque é que ela estava a fazer aquela questão, e ela disse que fazia muitas vezes xixi, portanto ela estava a sofrer de incontinência urinária devido aos abusos sexuais que sofreu quando era muito pequena, e ela dizia que o colchão da cama dela não tinha roupa e tinha uma espécie de buraco no meio, e portanto ela urinava lá e acordava muito cedo por aquilo estar molhado, sabem, por ser incómodo, e a mãe dela estava ao lado dela a observá-la. E quando isso acontecia, a mãe dela basicamente pegava na cabeça dela e metia-a lá, esfregava-a lá, e obrigava a Mary a pegar no colchão e colocar à janela de casa para que toda a vizinhança visse o que é que a criança fazia. Com isto tudo, a polícia começou então a perceber que a família da Norma era uma família estável e que, portanto, ela fez o que fez por influência da Mary, e que os dois crimes muito provavelmente tinham sido cometidos mais pela Mary do que pela Norma, e que a família da Mary realmente era uma família instável. E portanto, mesmo durante o julgamento, como eu já disse anteriormente, a Mary não mostrou remorsos nenhuns, enquanto que a Norma realmente mostrou que estava arrependida de tudo o que tinha feito. Com isto, a Norma foi absolvida e a Mary foi condenada à prisão perpétua. De 1969 a 1973, a Mary foi transferida para uma instituição chamada Red Bank, que era basicamente como uma escola de recuperação, e lá ela ia tentar recuperar, basicamente tornar-se uma pessoa normal, criar bases para ser uma pessoa melhor,
só que isso realmente não durou muito tempo, porque em 1973 ela foi transferida para uma prisão onde cumpriu pena até 1980. Em 1980 a Mary saiu da prisão e ainda assim ela continuava a ser perseguida pela mídia e não conseguia perceber porquê, portanto ela mudou a sua identidade. Atualmente é uma pessoa normal, tem uma filha, é casada e ela tentou até entrar na faculdade para o curso de enfermagem, só que por lei uma pessoa dessas não pode ter a responsabilidade pela vida de outra pessoa, portanto ela foi expulsa e teve que sair. Teve bastante dificuldade em encontrar trabalho, como vocês devem calcular, mas ainda assim conseguiu ter uma vida tranquila. Atualmente também já é avó e, como eu disse anteriormente, escreveu um livro juntamente com uma escritora, Gito, whatever, e portanto atualmente é uma pessoa normal. Há vários casos destes envolvendo crianças assim que fazem coisas deste género, que mataram outras crianças. Este não é o primeiro, portanto eu não conhecia de todo este caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam, se gostaram do vídeo. Deem-me ideias também de vídeos que vocês querem que eu traga. Por acaso não era para ter trazido este caso hoje, era para ter trazido outro. Infelizmente não consegui, trouxe este. E portanto quando o outro sair eu acho que vocês vão gostar muito. É um caso assim bem macabro, sabem? Também é solucionado, portanto eu entretanto vou dando updates ou algo do género pelo Instagram. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto, é muito importante. Subscrevam também o canal, que é ainda mais importante. Muitas vezes achamos que o subscrever e o pôr gosto não é importante, mas é, malta, é muito importante para nós. Portanto, é uma coisa rápida, não vos custa nada, é só clicarem em subscrever, porem o gosto, não custa nada, e assim que estão a apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Cliquem também no sininho das notificações, que assim vão ser sempre notificados quando um vídeo meu sair, e sigam-me também no Instagram, que eu estou sempre por lá. Qualquer questão que tenham, eu respondo-vos por lá. Eu tenho feito questionários e vou continuar a fazer mais alguns para saber sempre o que é que vocês querem ver por aqui, para também me darem ideias. E é isso, malta, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!